Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu trouxe um tema que nós vamos conversar sobre os mistérios do céu e da terra. Por que eu trouxe esse programa? Quando eu reflito em relação a tudo que eu gosto de estudar, que eu gosto de sintonizar, a gente percebe, né, que muitas pessoas, eu inclusive, é quase como se fosse um testemunhal o início do nosso programa, o fascínio que a gente tem em relação ao céu, às estrelas. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu viajava com meu pai, na verdade ele acampava em família, né, levava minha mãe, levava meu irmão, e nós tínhamos aqui o litoral paulistano ainda, principalmente aquela parte do litoral norte, indo aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, nós tínhamos ali as praias desertas. Eu lembro, tinha Boracéia, tinha Camburi, tinham várias praias e, nossa, hoje ali nós temos verdadeiras cidades. E então eu lembro que quando eu ia lá acampar com meu pai, nós tínhamos aquela abundância da natureza. Aí eu lembro que eu pequenininho, né, era super seguro ali, tinham só os caiçaras, a minha família conhecia todos. Eu lembro que eu observava à noite, porque era um acampamento que a gente fazia, não existiam casas, pequenas, vamos colocar esse termo, choupanas ou cabanas, onde nós tínhamos os pescadores ali, os caiçaras, né? Como nós falamos aqui em São Paulo, não sei se fala isso nos outros estados também, esse termo, o pessoal que mora no litoral. Aí eu lembro que eu olhava as estrelas e tinha um fascínio tão grande em relação a isso, porque era bem limpo, era bonito. Aí eu falava, nossa, mas como que representa toda essa energia, como nós somos pequenininhos em relação a tudo isso. Eu já meditava em relação a todos esses, vamos dizer, mistérios, porque pelo menos para mim é até hoje, tá? Quem diz que sabe tudo, que entende tudo, para mim, ali a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Como disse o grande filósofo, né? O Sócrates, só sei que nada sei. Então eu olhava e entrava exatamente nesse aforismo, nesse ensinamento do Sócrates. Nossa, eu não sei nada. O que representa isso? Então eu sempre tive esse fascínio. E quando eu assistia às sagas, os filmes, principalmente os filmes épicos, via aquela coisa dos mistérios de Avalon, os mistérios correspondentes, vamos dizer, aos portais existentes na face da Terra. Tinha um filme bem antigo que se chamava Shangri-La, se não me engano. Então tinha aquele fascínio que tinha um portal que ia para uma cidade mágica, fantástica, que existia ali no Polo Norte. Isso eu estou aqui, eu nunca sei como que eu vou começar o bate-papo com vocês, né? Mas quanto mais solto e mais verdadeiro e autêntico ele é, que é o que eu procuro fazer aqui de coração, errando sempre muito, eu acredito que o programa ele se torna mais legal, mais alegre, mais vivo e mais presente. Então eu sempre tive isso, sempre essa coisa, né? Via a coisa dos nórdicos, Valhalla. Então todas as civilizações, todos os filmes, e eu sempre tive, até hoje sou assim, eu gosto mais desses filmes épicos, documentários, históricos. Então eu sempre vi que as civilizações tinham essas conexões. Mas eu falava, pô, será que isso, onde que está isso? Porque quando fala, né, vamos para o céu, desde pequenininho a gente ouve isso. Ah, nós temos que ficar conectado com o céu, com os anjos, com os deuses. Então eu olhava assim para o céu e falava, pô, então eu vou para lá? Mas como é que funciona isso? Como é que é isso? Então eu sempre fui e sou até hoje uma pessoa que indaga todos esses mistérios do céu e da terra. Aí eu fui crescendo, né? Aí eu comecei a me defrontar com os estudos, vamos colocar, do Stephen Hawking, do Carl Sagan, do próprio Einstein, que a gente se defronta na escola com isso. E eu sempre, pô, na minha época, eu já estou com 50 e poucos anos, então na minha época não tinha essa facilidade da informação. Quando a gente queria conectar algo, você tinha que ir atrás de livros. E nos livros ali, muitas vezes, nem em português, aí que vem aquela coisa de você, pelo menos hoje, acredito que o português vai, com o tempo, ele vai crescer muito, porque
porque, como eu sempre falo aqui, eu acredito muito no nosso país. Não estou falando de política, estou falando da vibração espiritual que está determinada em relação ao nosso país, o Brasil aqui. Então, que é o caldeamento de tudo, né? É tão fácil de compreender isso quando a gente medita dessa forma. Então, eu penso que tudo isso que chegava para mim representava o meu caminho da minha iniciação. Para eu chegar hoje, em relação às minhas conclusões, a forma de conversar, de trocar ideias com vocês. Então, com isso, eu continuei. Nossa, coisas fantásticas. Quando você pegava todas aquelas teorias do Einstein, todo o pensamento, como eu citei, do Carl Sagan, do próprio Stephen Hawking. Nossa, cara, maravilhoso, lindo aquilo. Aí caiu na minha mão, né? Um livro que, inclusive, foi meu irmão que trouxe, do Erich von Däniken, eram os deuses, os astronautas. Aí começou a dar um boom na minha cabeça, né? Aí, quando eu peguei esse livro, que acredito que a maioria conhece, é um livro extremamente famoso, eram os deuses, os astronautas. Aí começa toda aquela pesquisa de tudo que foi deixado pelas civilizações, da onde veio isso, tal, etc. Então, existem consciências e forças extraterrestres que vêm aqui e trazem toda essa consciência. Aí começa a dar um boom na cabeça da gente. Aí, com isso, já estava numa idade mais avançada, obviamente, e aí começa aquela coisa da gente querer entender as coisas. Uma coisa que eu percebo, né, hoje, que a garotada tem um acesso fantástico das informações, mas precisa ter muito cuidado. Porque eu vejo da seguinte forma: toda essa busca que muitas pessoas, talvez, acredito eu, estejam se identificando comigo, que também saem nessa busca desses mistérios do céu e da terra para compreender a nossa origem. Isso é uma coisa que o ser humano faz até hoje, e lança sondas, satélites, isso e aquilo, agora quer voltar para a Lua, tal, etc., e vai atrás de exoplanetas para compreender as realidades além do nosso sistema solar. Cara, isso é absolutamente normal e natural do ser humano. As nações gastam zilhões, vamos colocar assim, no dinheiro, né, que a gente tem hoje em dia, para descobrir essa origem. Mas o problema é que não quer descobrir como consciência, quer descobrir para ter poder, para falar que foi o primeiro, para dominar, controlar. Esse é o grande mal da atualidade. Mas vamos voltar ao que eu estava falando em relação à informação e os jovens. Vamos lá. Antigamente, quando você queria acessar, entrar em sintonia com uma informação bacana, o que você fazia? Você ia atrás e tinham livros. Aí era uma coisa mais peneirada, porque você entrava em contato com pessoas que de repente já estavam mais adiantados no sentido de ter informações. Então eu acredito que o perigo da desinformação era menor, porque você ia galgando passo a passo, direitinho, conversando com as pessoas. Aí vai ter a palestra X, Y, que não é que nem o boom. Hoje todo mundo sabe tudo, todo mundo é mestre, todo mundo é influenciador digital, todo mundo tal. Não tem mais essa busca nesse sentido que eu vivi. Muitas pessoas que possuem idade um pouquinho mais avançada que nem eu, compreendem o que eu estou falando. Então, eu estou querendo passar essa informação para a gente entender exatamente o tema, mistérios do céu e da terra. Então, antigamente a gente tinha essa busca que era peneirada. Hoje não, cara. A garotada pega o celular, qualquer tema coloca ali, principalmente no Google, e vende tudo, vende tudo. Ali tudo que representa algo que tem um embasamento legal, bacana, uma origem, um porquê, maravilha. Mas o que tem de sabedores ali, que praticamente não estudaram nada, ou fizeram algo de final de semana, ou está propagando, de repente, o que escutou num videozinho de meia hora no próprio YouTube, e está ali falando com uma propriedade, e você percebe que, principalmente as pessoas que procuram mais essa base, percebem nitidamente ali que é desinformação, que é uma coisa rasa, que é uma coisa superficial. Então, eu recomendaria para toda a galera que vive hoje somente do conceito da internet como informação, procura ver origem, procura ver a fonte, procure ver se ali existe um embasamento,
Porque muitas vezes a gente gosta de uma pessoa, eu mesmo estou aqui, eu sei que eu tenho muitos seguidores, eu não chamo de seguidores, pessoas que estão em sintonia comigo. Aí, eu de repente eu falo alguma coisinha aqui que eu dou uma pista, é o que eu procuro fazer no tempo que eu possuo aqui. Eu dou uma pista para a pessoa correr atrás de um livro, de uma informação, aí sim, tem na internet. Quantas bibliotecas virtuais nós temos? Aí a pessoa tem que correr atrás para ter um embasamento, ter um porquê e etc. Tal. Inclusive, muitas pessoas sabem, eu pertenço à Sociedade Brasileira de Opiose, cujo mestre ali, o professor, o revelador, professor Henrique José de Souza, brasileiro, esse ilustre baiano, ele deixou muita coisa. No começo eu questionei muito. Aí eu tive a oportunidade, eu já falei isso no programa, mas digo aqui de novo, eu tive a oportunidade de viajar praticamente por todos os cantos do planeta. E ali eu pude atestar, eu corri atrás da informação de coisas que ele escreveu praticamente um século atrás, vamos falar assim para arredondar o tempo, e eu falei, nossa, como é que ele sabia? Como é que ele sabia disso? Então eu falo, pô, aí começa a ser difícil você refutar algo que realmente você comprova. Aí, com o tempo, com a sua preparação, esse é um dos mistérios do céu e da terra. Você começa a observar essas realidades de uma forma diferente. Você começa, de repente, a vibrar internamente de uma forma diferente. E tudo aquilo que você estava caçando, que você estava lendo, que você estava entrando em sintonia, começa a se alinhar. Foi isso que eu encontrei nos ensinamentos do professor Henrique. Aí eu falei, nossa, aqui tem uma base, aqui tem uma estrutura. Vi as pessoas que ele citava, né? Historiadores, teósofos, filósofos e etc., pesquisadores, cientistas, físicos. Eu falei, pô, tem uma base, tem um porquê. Só que eu percebi que ia sempre um pouquinho além. Mas esse um pouquinho além, aí entra naquilo que eu já comentei no programa, só sei que nada sei, do Sócrates, né? Eu começava a perceber, caramba, quantas coisas para descobrir, quantos caminhos, quantas portas a serem abertas. E eu não preciso ficar conectado diretamente no céu. Eu começo a compreendê-lo de uma forma diferente quando eu começo a me compreender. Olha o princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então veja isso que interessante. Eu começo a compreender esses mistérios do céu quando eu começo a me compreender. Então, nessa busca, nessa sintonia, de repente, entrando em conexão com estados de consciência mais sublimados, a imaginação da gente, que é um dos tripés da magia, que tem uma força incrível, que no sentido mais oriental nós chamamos de mente búdica, do manas superior, nós chamamos de Atman, que representa, na verdade, está na hora da gente começar a portuguesar isso. As pessoas falam uma propriedade assim, só para impressionar as pessoas. Pensa como uma mente que não fica presa somente nessa coisa didática e lógica que a gente vê em relação ao nosso próprio pensar. A imaginação mais solta, mais conectado com algo que realmente tem um sentido, que te conecta a camadas, vamos dizer assim, mais sublimadas de consciência, e isso você começa a fazer uma conexão com arquétipos deixados que representa toda essa esfera vibracional que está em relação ao próprio planeta Terra. Aí você se conecta com essa força e o que você faz? Você, isso começa a vir para você. Então, os mistérios do céu começam a estar manifestados aqui na Terra. Aí, com isso, de uma forma direta, você começa a perceber que tudo que está lá em cima, como eu falei, está aqui embaixo também. Aí que a gente começa a compreender, pelo menos é a minha visão agora, sujeita a erros e enganos, o que representavam todas essas civilizações antigas, que a teosofia, a própria biose do professor Henrique, nos ensina de uma forma maravilhosa. Nós começamos a compreender que todas essas construções antigas correspondem a etapas evolucionais anteriores à nossa, depois de grandes cataclismos que ocorreram. Os últimos foram 4, né, associados ao próprio mistério da famosa Atlântida, que tem gente que ainda não acredita nisso, sendo que temos manuscritos deixados por europeus,
podemos dizer assim, por todas essas civilizações maravilhosas. E com isso, o que a gente faz? A gente conecta, a gente sintoniza tudo isso, os próprios maias, astecas, incas, deixam todo esse processo evolucional ali, para a gente estar em sintonia com todo esse processo, e quando a gente menos espera, a gente vê que todas as explicações estão aqui. Aí a gente começa a entender todas essas forças, a gente começa a compreender todas essas realidades dessas civilizações, tudo isso manifestado de uma forma maravilhosa, mas que na verdade está dentro de nós. Porque todos nós hoje, com esta etapa evolucional que representamos, tudo isso que hoje, infelizmente, existe um misticismo muito doido que é gerado, todas essas experiências estão dentro de nós. Para vocês entenderem de uma forma bem simples, quando nós pensamos no ser humano, ele traz o animal, o vegetal, o mineral dentro dele. Então, todas essas experiências e essas consciências também, dessas etapas evolucionais humanas, estão dentro de nós. Mas houve um determinado momento, e é aí que a gente começa a desvendar um pouco mais esses mistérios correspondentes a essa energia que está expressa e simbolizada diretamente pela força dos antigos, que deixaram todas essas construções, que a arqueologia chega num determinado momento, por mais que ela tente explicar de uma forma científica, que isso é bonito, essa busca é linda também, para desvendar esses mistérios. Ela fala como é que eles conseguiam deslocar essas pedras, como conseguiam lapidar, encaixar dessa forma, tendo toda essa exatidão, porque eles tinham um conhecimento que hoje está resguardado. Mas agora que vem, que eu acho que seria até a chave principal da nossa troca de ideias, que representa para mim até hoje, sujeito a erros e enganos, até que eu pense de uma forma diferente, representa diretamente esses mistérios entre o céu e a terra. Quando nós falamos desses portais, dessas realidades, percebam e estudem, não representa o céu no sentido de você ir para o espaço, como fazem hoje todos esses equipamentos, aparelhagens, sondas, satélites e etc., que querem, de repente, encontrar, como eu disse, esses exoplanetas que estão além do nosso próprio sistema solar. Cara, ali existe consciência? Sim, mas não a consciência no sentido físico que nós conhecemos. Aí que nós começamos a entrar nos mistérios do que nós chamamos de UFOs, discos voadores, que no Oriente são chamados de vimanas ou vímanas, que representam veículos da própria locomoção da nossa vibração mental. Então, existe consciência? Existe, mas não no sentido puramente físico como nós conhecemos. Aqui, do jeito físico, material que a gente conhece, isso é produto da Terra, gente. Nós temos a nossa formação, a compleição física, da nossa percepção sensorial em relação a tudo que ocorre no planeta com os nossos sentidos, isso representa uma energia ou uma projeção puramente física, é resultado da Terra. Aí que vem isso que eles falam, não, mas existem planetas que têm essa possibilidade de vida igual a nós aqui no planeta Terra, então dali que possivelmente vem essas forças correspondentes aos UFOs, vimanas, discos voadores, não importa o nome que você queira dar, que isso é comprovado que existe. Isso é comprovado e cada vez mais isso vai se intensificar, porque através dessas consciências que estão associadas aos portais aqui pertencentes, a própria face da Terra, não é essa coisa, céu, então eu vou me deslocar para além do nosso próprio sistema. Cara, você vai poder fazer isso futuramente com a sua mente. Depois que você deixar esse corpo físico, aí você, de acordo com a sua possibilidade de consciência, que é assim que para mim, quando esses grandes seres em processo de meditação, eles entram em samadhi, nirvana, e entendem essa unificação do todo, é porque eles foram ali, eles não foram de corpo físico, o corpo físico ficou aqui meditando. Então, de acordo com a possibilidade, a sutilização da sua vibração, eles se deslocam para essas realidades. Não é necessário um corpo físico. Então, quando a gente vê essas realidades dessa tecnologia extremamente avançada, trazida pelos vimanas, discos voadores e tal, na verdade, nós estamos falando de uma projeção realmente física.
aquelas energias de luz que nós falamos, que a gente vê, tal, etc. Cara, o ser humano devagarzinho está chegando nisso. Hoje eu vindo para cá com a minha moto, estou na rádio, obviamente, né? Eu cheguei, observei, falei, pô, cara, daqui a pouco não vai ter mais a galera dirigindo. A gente já vê os automóveis ficando cada vez mais automáticos no sentido integral, né? A gente vê a tecnologia que existe ali. No futuro não vai ter mais isso. Vocês vão ver que os novos seres humanos vão falar, pô, eles que dirigiam isso, olha que loucura, quantos acidentes, complicações existiam, e quem não vai caber por baixo, então vamos por cima, olha os drones ali. Quantas pessoas já estão criando e fazendo realidades que daqui a pouco isso está transportando realmente seres humanos de uma forma segura, tal. Agora existe uma forma, vamos dizer assim, experimental. Então, quando nós entrarmos em sintonia, outro ponto que eu gostaria de conversar aqui, a gente aguarda o retorno do mestre e tal, etc. Gente, quando vier com a tônica da nova era, um novo mestre que vai contribuir com a humanidade para que ela evolua com uma nova tônica, ela vem com toda essa tecnologia. Esse ser vem com todo esse poder. De repente, se pensa, ele vem aqui, ó, ele para aqui na Avenida Paulista aqui com um disco voador aqui. Né? Vamos utilizar essa tecnologia de uma forma correta? Hoje não dá. Por que não dá? Quando eles aparecem, isso vem das dimensões do próprio planeta Terra. Quando isso ocorre, existem perseguições. Eles querem derrubar, eles querem controlar. Aí isso vem de fora. Cara, isso é produto físico, produto da Terra. Que existem elementos ali que estão muito ali fora da nossa própria tabela periódica ali, que são elementos, né, que representam toda a construção da possibilidade de criar e gerar essa tecnologia, influência com a própria natureza. Então, todas essas consciências, basta você observar. Tudo isso que eu estou falando, isso está no Zohar da Kabbalah, o livro sagrado. Você pode, de repente, pegar isso também, né, no mistério do panteão egípcio, os mistérios de Tuat e Duat, aí que você compreende ali os faraós sendo mumificados para se direcionar para esses lugares. Quem foi para o Egito sabe, essas câmaras que descem e tudo mais. O próprio, vamos dizer assim, a consciência, né, de Tuatha de Danann, correspondente à força da Irlanda, da Inglaterra, que quando chegaram ali, os seres humanos que invadiram, eles disseram, não vão brigar não, vocês ficam aqui, a gente vai para essas dimensões interiores. Então, todas essas realidades são narradas, são faladas, já tem programas de TV. Então, tudo isso que ocorre aqui é produto do próprio planeta Terra. E no momento certo, de acordo com a nossa possibilidade, esses mistérios que a gente procura tanto fora, a gente vai perceber que tudo está aqui. Aí toda essa tecnologia já alcançada por todas essas consciências, vamos dizer assim, elevadas, esses anjos, esses mestres, esses mentores, que estão nessas dimensões espirituais paralelas à nossa própria evolução, aqui no planeta Terra, já está tudo arquitetado lá para chegar aqui. Essa consciência será ofertada para nós e a gente vai ter condições de usufruir isso. Mas para que isso ocorra, nós precisamos aprender a trabalhar mais o amor, mais a fraternidade, não querer o poder, não querer o controle da forma como é processado hoje. Eu acredito que os rigores vêm justamente para ver se a gente desperta, como foi em 2020, que impactou o planeta inteiro. O que será que ainda precisamos passar para compreender esses mistérios entre o céu e a terra? Então, são indagações. Aqui eu trouxe possibilidades de reflexões para todos nós juntos mentalizarmos e meditarmos sobre isso. E encerro o meu programa, como sempre, com muito amor no coração e também na minha mente, em relação a todos vocês que estão conectados comigo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.